Mais uma vez, a gente observa que nesta casa encontra-se a redundância dos mesmos assuntos. Fiz aqui uma breve síntese de alguns assuntos que já foram tratados nesta casa. A questão é dos transportes, o mau estado de conservação dos que se encontram as ambulâncias, o abastecimento d'água deficitário em função do tempo que foi já instalado no nosso município e a falta de gestão. Por que não dizer a falta de gestão? Já falei do esforço dos servidores para manterem o precário sistema de abastecimento operando. Entretanto, não é a primeira nem a segunda vez que nós observamos no final de semana acontecerem vazamentos na rede e passar todo o final de semana desperdiçando água. Recentemente, domingo próximo passado agora, observei desde amanhã de domingo um vazamento na distribuição da água ali no Alto da Boa Vista. Procurei, sem êxito algum, a equipe de manutenção do SAI e até à tarde, quando eu voltei pelaquela mesma rua, continuava o desperdício. E olha que não era um vazamento pequeno, era um grande volume d'água que estava sendo desperdiçado naquele momento. Então a gente discute, a gente debate e parece que a gestão não dá ouvidos ao que se trata nesta casa. Essa questão, inclusive, já foi sugerida em outras oportunidades, que o SAI mantivesse uma equipe de plantão nos finais de semana para que pudesse, então, dar a devida manutenção quando ocorresse esses fatos. Pois é grande a dificuldade de água e não é justo que se perca, inclusive a água já tratada, literalmente escorrendo pelas ruas da cidade. O problema da dengue vem se alastrando em nossa cidade. A gente também não tem uma posição concreta da administração municipal. Passamos o ano passado aqui falando, os agentes discutem com a gente no meio da rua, a gente discute a questão na tribuna. Não existe a esta casa nenhuma resposta efetiva do poder público. Iluminação pública, eu já cansei de falar. As praças estão às escuras. A Coelce, nesse jogo de empurra e empurra com a prefeitura, de fazer a reposição das lâmpadas nas ruas, e as praças onde a prefeitura assume a responsabilidade, ela também não está executando. Recebe mensalmente a contribuição da taxa de iluminação pública, mas não se executa a devida manutenção e reposição das lâmpadas. Volto a dizer, logo logo, todo esse parque de manutenção será transferido para o município. E eu já provoquei esta casa que nós fizéssemos uma audiência pública para que nós pudéssemos nos inteirar junto à Coelce quais são as reais condições que se encontra hoje essa iluminação pública, porque o município logo logo vai absorver e arcar toda essa demanda de serviço. Nós provocamos aqui, mas as coisas não acontecem. Falamos também da insatisfação dos servidores. É regra geral de todas as categorias questionar quanto à atualização dos seus salários, aqueles que percebem salário mínimo, assim como aqueles que têm o piso de suas categorias. O salário foi defasado ao longo dos anos. Também já falamos nesta casa, mas o assunto não flui, as coisas não acontecem. Eu queria perguntar a todos os senhores vereadores, já que o Poder Executivo não tem a iniciativa nestas causas, por que não nos reunirmos e definirmos então esses assuntos para tratarmos em cada comissão pertinente? Para isso que são formadas as comissões legislativas, não apenas para dar um parecer em cima da hora sobre um projeto que vai entrar em discussão e votação, mas também para discutir e avançar nas propostas para a melhoria dos serviços públicos no município do Ipu. E por falar em projetos, eu não entendo também porque a mesa diretora vem acumulando vários projetos, onde hoje tramitam, acho que mais de 8, e nenhum deles é colocado sequer em discussão, quanto mais em votação. Afinal de contas, o que nós, vereadores, estamos fazendo nesta casa? Pois os assuntos de grande interesse da sociedade ipuense estão ficando guardados nos fundos da gaveta da gestão. O Ipu precisa avançar. O Ipu precisa avançar no sentido de dar uma dinâmica maior à administração pública municipal. Infelizmente, a atual gestão vem administrando o município de maneira onde se observa na administração apenas o fluxo de caixa, a entrada e saída dos recursos. Há de se inteirar o gestor municipal que a administração pública também deve fazer o seu papel social,
Papel social este, que estão em todas essas questões que todos nós tratamos nesta casa. E volto a dizer, mais uma vez, as coisas não acontecem. A gente não vê projeto da administração pública no sentido de resolver todas essas problemáticas que citei anteriormente. Vez por outra, os colegas falam da limpeza de uma rua que está esburacada, da falta de iluminação pública, dos transportes quebrados. E são palavras jogadas ao vento. Ficam nesta casa, vão para os microfones das emissoras e nós não recebemos resposta nenhuma de maneira efetiva do poder público municipal. Seria até sobrecarregar demasiadamente o líder do prefeito, Carlos Amarante, se nós fôssemos pontuar e pedir que o mesmo trouxesse respostas para todas essas questões. Acredito eu que não seria a melhor maneira de avançarmos nessas questões das soluções das problemáticas do nosso município. E sim, colocarmos em pleno funcionamento o regimento interno desta casa, quando diz que haverá o pequeno expediente, onde será feita a leitura da ata e dos projetos em tramitação, e em seguida a ordem do dia. Ordem do dia, senhores, que creio eu que seja para tratar dos assuntos relacionados exatamente na ordem do dia, onde o próprio regimento interno diz que eles devem ser publicados 48 horas antes do início da sessão. Portanto, se tivesse essa conduta, a mesa diretora em cumprir o regimento interno desta casa, todos nós iríamos fazer as devidas inscrições dos assuntos para tramitarem na ordem do dia, e aí sim, nós darmos uma devida contribuição, discutindo, aperfeiçoando, sugerindo. E após essas tramitações, os projetos seguirem para as comissões pertinentes de cada caso. Infelizmente, não observamos o fiel cumprimento do regimento interno. Regimento este que foi criado com o objetivo de dar mais celeridade, mais eficiência e mais dinâmica aos trabalhos do Poder Legislativo. Onde o próprio regimento trata de que o legislador teria 5 minutos depois da ordem do dia para tratar das explicações pessoais. 5 minutos esses que seriam suficientes para dar o recado à população ipuense, aos eleitores, do trabalho individual de cada um. Infelizmente, nobres colegas, tem sido infrutífero o trabalho da Câmara dos Vereadores do município de Ipu, pois não avançamos, não temos metas a serem atingidas no Poder Legislativo. Mais uma vez, fica o meu apelo de que nós possamos, então, dar o encaminhamento correto às questões da população e da nossa cidade.